E aí, galera, vamos aprender sobre as neuroses? A compreensão e o conceito de neurose têm uma história rica e variada ao longo do tempo. No contexto histórico, a neurose foi considerada inicialmente como uma condição causada por desordens funcionais do sistema nervoso, sem uma base orgânica identificável. Essas condições eram frequentemente associadas a sintomas físicos e emocionais, como ansiedade, fobias, obsessões, depressão e distúrbios do sono. Freud acreditava que a neurose era resultado de conflitos psíquicos não resolvidos e até mesmo reprimidos, muitas vezes relacionados a experiências traumáticas e desejos inconscientes. Ele desenvolveu uma teoria psicanalítica abrangente, explorando a dinâmica interna desses conflitos e o impacto deles nos sintomas neuróticos. Já o conceito da neurose refere-se a uma categoria de transtornos mentais caracterizados por sintomas emocionais e comportamentais que causam sofrimento e interferem no funcionamento normal na vida de uma pessoa. A psicanálise e a neurose. Segundo a psicanálise, a neurose é resultado de conflitos entre os desejos inconscientes e as exigências da sociedade e do superego, uma instância psíquica que representa os valores e normas internalizadas. Esses conflitos podem causar angústia e levar a mecanismos de defesa, como a repressão, onde os desejos inconscientes são empurrados para o inconsciente. Na psicanálise, a neurose é um conjunto de sintomas e comportamentos ligados a conflitos internos. Ansiedade, compulsões, fobias e sintomas físicos são comuns. Os sintomas refletem conflitos não resolvidos e desejos oprimidos. A psicanálise busca entender a história e dinâmicas inconscientes de cada indivíduo. O tratamento varia conforme o caso. Freud descreveu 3 principais tipos de neurose. A neurose obsessiva é marcada pela presença de pensamentos intrusivos e indesejados, as obsessões, comportamentos repetitivos e ritualísticos, as compulsões. As obsessões são ideias, imagens ou impulsos persistentes e intrusos que geram ansiedade, enquanto as compulsões são ações repetitivas que são realizadas para aliviar a ansiedade causada pelas obsessões. A neurose obsessiva é caracterizada por mecanismos de defesa como a formação reativa e a sublimação. Um exemplo disso seria uma pessoa que tem a neurose obsessiva e apresenta uma obsessão relacionada à limpeza de mãos. Ela está constantemente preocupada com a possibilidade de se contaminar com germes e contrair doenças. E isso faz com que essa pessoa sinta uma ansiedade intensa e, como resposta disso, ela acaba desenvolvendo várias compulsões a fim de aliviar a sua ansiedade. Por exemplo, essa pessoa pode lavar as mãos repetidamente, usar álcool em gel e evitar tocar em objetos sujos. E essas compulsões acabam aliviando essa ansiedade temporariamente, mas ela sente a necessidade de repetir esses comportamentos várias vezes ao dia. Isso acaba interferindo em suas atividades diárias e causando um sofrimento significativo. A neurose fóbica envolve a presença de fobias específicas, que são medos intensos e irracionais em relação a objetos, situações ou eventos específicos. As fobias podem levar a uma evitação significativa do objeto ou situação temida. Os indivíduos com neurose fóbica podem recorrer a mecanismos de defesa como a projeção e o deslocamento. Vamos usar como exemplo disso uma pessoa que tem neurose fóbica e apresenta uma fobia específica de aranhas, conhecida como aracnofobia. Ela sente um medo extremo e irracional sempre que se depara com uma aranha perto dela, mesmo que a aranha seja inofensiva. A presença de uma aranha, ou até mesmo pensar sobre elas, acaba desencadeando uma ansiedade intensa, e como resultado disso, ela evita a todo custo situações em que possa encontrar aranhas, como não entrar em locais onde elas são mais comuns, evitar passeios ao ar livre, ou até mesmo recusar convites para eventos sociais. A fobia acaba interferindo em sua vida diária, causando sofrimento significativo e limitando as suas atividades. A neurose de ansiedade é caracterizada pela presença predominante de sintomas de ansiedade, como preocupação excessiva, medos irracionais, palpitações, tensão muscular e irritabilidade. Os indivíduos com neurose de ansiedade tendem a usar mecanismos de defesa como repressão e negação para lidar com os conflitos internos e os impulsos inaceitáveis. Um exemplo disso seria uma pessoa que possui essa neurose histérica e sofre com isso, e frequentemente experimenta paralisia temporária em suas pernas sem qualquer explicação médica. Essa paralisia ocorre principalmente em situações estressantes ou emocionalmente desafiadoras para ela. E sempre que essa pessoa se encontra em alguma dessas situações em que ela precisa tomar decisões difíceis ou enfrentar conflitos interpessoais, ela pode subitamente perder a capacidade de mover as pernas.
Esses sintomas de paralisia são reais para ela, mas não têm uma causa orgânica. Esses sintomas físicos servem como uma forma de expressão emocional e acabam ajudando a lidar com essa angústia e evitar essas situações que a deixem desconfortável. A contribuição da psicanálise para o entendimento e tratamento da neurose. O objetivo da psicanálise no tratamento da neurose é trazer à consciência esses conflitos inconscientes, possibilitando ao indivíduo uma compreensão mais profunda de si mesmo. Isso é feito através do método da livre associação, onde o paciente fala livremente sobre seus pensamentos, sonhos e memórias, permitindo que o conteúdo inconsciente sejam. Agora vamos entender sobre a importância da análise dos sonhos. A análise dos sonhos é o elemento central na psicanálise, desenvolvido por Freud. A psicanálise acredita que os sonhos têm um significado simbólico e são manifestações dos nossos desejos, conflitos e conteúdos do nosso inconsciente. A análise dos sonhos desempenha um papel importante por várias razões. Dentre essas várias razões, temos algumas que se destacam. Uma delas é a revelação do inconsciente. Os sonhos são considerados uma via de acesso privilegiada ao conteúdo do inconsciente, e através da interpretação dos sonhos, o terapeuta busca decodificar os símbolos e imagens dos sonhos para compreender os desejos, medos, traumas e conflitos ocultos do indivíduo. Isso permite um maior autoconhecimento e entendimento dos processos mentais que influenciam o comportamento e as nossas emoções. Outra razão é a resolução de conflitos internos. Os nossos sonhos frequentemente refletem os nossos conflitos internos e dilemas psicológicos. Ao analisar esses sonhos, o terapeuta pode ajudar o indivíduo a identificar esses conflitos, compreender as suas origens e buscar soluções a eles. Isso pode facilitar a resolução de problemas, a superação de obstáculos emocionais e o desenvolvimento de estratégias saudáveis para o enfrentamento. Outra razão é o acesso aos conteúdos reprimidos. A análise pode ajudar a trazer à tona conteúdos reprimidos do nosso inconsciente. Freud acreditava que os sonhos eram uma forma de expressão simbólica dos nossos desejos e impulsos inaceitáveis que foram reprimidos na vida consciente. Ao explorar os elementos latentes e manifestos do sonho, o terapeuta pode auxiliar o paciente a reconhecer e lidar com esses conteúdos emocionalmente carregados e frequentemente evitados. Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre inconsciente, trauma e o desenvolvimento da neurose? Nossa mente é um território complexo, onde experiências dolorosas podem ter um impacto significativo. O trauma refere-se a eventos extremamente estressantes ou traumáticos vivenciados pelas pessoas. Muitas vezes, essas experiências não são processadas de forma saudável e acabam sendo reprimidas no inconsciente, inacessível à nossa consciência diária. Essas experiências traumáticas reprimidas podem se manifestar através de sintomas neuróticos, como compulsões, fobias e ansiedade. Esses sintomas são mecanismos de defesa, uma tentativa de lidar com o sofrimento psicológico causado pelo trauma. Por exemplo, alguém que sofreu um acidente de carro pode desenvolver uma fobia de dirigir para evitar o medo e a angústia associadas a esse evento traumático. Felizmente, existem formas de lidar com esses sintomas, como a psicoterapia, que desempenha um papel fundamental nesse processo, ajudando as pessoas a elaborar os traumas, trazendo-os à consciência e integrando as emoções e memórias dolorosas.